Senhor Jesus, amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos orar ao Senhor, amém? Para nós dar continuidade àquilo que nós começamos a falar ontem, amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem muito mais ainda para nós. O Senhor, Ele é completo, amém? E quanto mais nós buscamos Ele, mais nós encontramos. Aquele que bate, encontra. Aquele que pede, recebe. Amém? Então nós estamos aqui nessa noite para nós recebermos do Senhor. Mas o Senhor, Ele preparou uma porção para cada um de nós. Algo que no nosso coração vai ser preenchido. Amém? Então nós precisamos tocar nessa essência, entender o que o Senhor quer falar conosco e, como nós vimos ontem, para que nós ainda venhamos dar mais frutos e não termos medo do agricultor vir e limpar as folhagens que talvez estejam um pouco secas, amém? Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor um minutinho, vamos curvar nossa cabeça, o nosso coração e colocar nossa reverência totalmente ao Senhor, amém? Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor continue conosco, continue falando conosco, o Senhor nos suprindo. Nossa suficiência é o Senhor. Por isso, nessa noite, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Por isso, nós estamos felizes. Por isso, somos alegres, porque o Senhor nos contou no teu plano de estarmos aqui nessa noite, desfrutando o Senhor como igreja, Senhor, em Birité. Por isso, nós rogamos ao Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, tire de nós as dificuldades, a cegueira espiritual, os ouvidos surdos, mas nos dê um coração sensível ao Senhor, um coração que realmente esteja com toda a inclinação para o Senhor, que esteja ancorado no Senhor. Por isso nos ensina nessa noite, Senhor, fala conosco, que o Senhor possa abrir todas as portas das nossas vidas, Senhor, e o Senhor sondar todas as coisas e limpar aquilo que não te pertence. Por isso, Senhor, cuida de nós, Senhor. Fala conosco nessa noite. E nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos lava com teu sangue. Senhor Jesus, não permita que ficamos na nossa mente, não permita que ficamos no velho homem, mas tenhamos uma mente renovada no Senhor. Temos um coração renovado, Senhor. E possamos crescer em vida mais e mais com o Senhor, preparando o nosso caminho para nós encontrarmos o Senhor e entrarmos para banquetear com o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, ontem nós começamos falando um pouco sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Nós lemos o Gênesis capítulo 2, que fala que Deus plantou no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tá certo? E tinham também todas as sortes de árvore lá, boas para a vista, para que o homem pudesse desfrutar. Vimos também que Éden significa prazer, né? A vontade de Deus é que a todo tempo nós venhamos ter esse bom prazer com Ele. É como nós sempre falamos, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade de Deus. Quando nós estamos sobrecarregados, pesados, com alguma coisa na nossa vida que está nos atormentando, é porque nós não estamos desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é uma realidade. Porque se nós estivermos desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vivemos em paz com todas as coisas. Tá certo? Temos paz nas nossas almas. Porque Ele também citou, você está cansado? Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, se a nossa alma está atormentada por qualquer coisa que seja, é porque a nossa inclinação ela não está para a árvore da vida. A nossa inclinação está para outra árvore. E é muito fácil, irmãos, entrar e caminhar para essa árvore do conhecimento do bem e do mal.
sei se foi o Ney ou se foi o Júlio, que até compartilhou aqui na hora dos hinos, sobre a porta, que Cristo, acho que foi o Ney, né, Ney? Que Cristo é a porta, mas ele também diz que existe uma outra porta, que é larga, que são muitos que entram por ela. Até tropeça, né, Deus? Tanta gente que entra por ela, mas existe uma porta que ela é estreita, e poucos são os que entram por essa porta, porque o caminho ele é apertado, ele é justo, é difícil. E hoje, irmãos, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, porque nós já falamos ontem sobre essa árvore da vida e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu só quero refrisar isso com os irmãos. A vontade do Senhor é que nós tenhamos um bom prazer a todo tempo, venhamos viver nessa terra em paz, sem fardos. E temos vários e vários versículos que o Senhor nos orientou quanto a isso. Mateus 23, ele cita até os mestres, que eles não movem nenhum dedo, mas gostam de colocar fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem carregar nada. Então o Senhor, a vontade do Senhor qualquer, que nós venhamos desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade, e vamos ter descanso e paz para as nossas almas. Essa é a vontade do Senhor, irmãos. Esse é o caminho perfeito. Só que nós temos a arte de complicar. Nós complicamos o que não precisa ser complicado. Acho que foi até o Neiva também citou, aqui na hora do compartilhar do hino, que nós ficamos presos nas nossas sofismas, nos nossos achismos, na confusão da nossa mente, e nós não conseguimos avançar e desfrutar da plenitude de Cristo porque estamos em nós mesmos. Não somos renovados pela transformação da nossa mente que está em Cristo, mas continuamos na nossa mente. Aí nós queremos culpar a Deus por todos os problemas que acontecem na minha vida. Mas o agricultor, o tempo todo, ele quer limpar esses problemas. Só que muitas das vezes eu não deixo o Senhor limpar esse problema. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso também. Tá certo, irmãos? Mas nós aprendemos que ontem, que a árvore da vida, ela é uma fonte de vida. Ela é alegria, comunhão e dependência de Deus. E a árvore do bem e do mal é uma fonte de dependência. É uma morte espiritual e um engano. É a mesma coisa do caminho largo. São muitos que entram por ele achando que estão acertando, que ele é maravilhoso, ele é prazeroso, mas naquele dia eles vão entender que este caminho não era o adequado. Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós chegamos em João 15. Eu estou só refrisando algumas coisas, porque teve muitos irmãos que não estiveram aqui ontem, tá certo, irmãos? Os irmãos que já estiveram aqui, tenham um pouquinho de paciência, tá? Nós vamos chegar lá. Nós estamos na primeira marcha aqui ainda, mas daqui a pouco nós chegamos na quinta. Tá certo? Ah, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós chegamos no João 15. Que o João 15 é o quê? Eu sou a videira verdadeira. Aí nós começamos a extrair um pouquinho sobre a videira, que é quem? Esta videira é o próprio Cristo. Amém? Só que também eu fiquei pensando assim, porque eu gosto de fazer pergunta, irmãos, para todo o texto que eu vejo. Por que o Senhor falou isso? Qual o motivo dele ter feito isso? Porque isso faz a nossa mente buscar mais coisas ainda, e isso enriquece ainda mais. Porque quando eu leio uma história, eu não sei os irmãos, eu me coloco dentro da história como se eu estivesse lá vendo o Senhor falando isso aqui. Entende? Então eu gosto de pensar assim, de me fazer parte da história e entender aquilo ali. Eu fiquei perguntando, por que o Senhor estava dizendo isso? Aí nós lemos, nós não lemos na realidade, eu só passei para os irmãos, em Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 7, vou só citar também, não vamos ler. O Senhor, ele coloca que Israel era comparado como a videira de Deus. Tá certo? Israel era a videira de Deus. Isso está escrito em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7. E Salmos 80, do 8 ao 16, também completa a mesma coisa, que Israel era comparado à videira. Só que essa videira, ela não frutificou.
Nós sabemos da história de Israel. O Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Eles rejeitaram o nosso Senhor. E aí ele começa, aí nós vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15. E aí nós vamos dar uma partida a partir disto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 em diante. Vamos fazer o seguinte, irmão, nós vamos ler aqui, ó, do 1 ao 8, cada um lê um, amém? Cada um lê um versículo, do 1 ao 8, amém? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo ramo, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanece em mim e eu permanecerei. Não, o 3, vós. O 3. 3. Vós estáis limpo pela palavra. Pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanece em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meu discípulo. Amém. Vamos ler todos juntos aqui o 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim meus discípulos. Amém. Então aqui, irmãos, o Senhor ele estava falando para aquelas pessoas que ele era a videira verdadeira. Tá certo? Nós já até vimos mensagem aqui anteriormente que o irmão até colocou o seguinte posicionamento: se existe a videira verdadeira, existe a falsa. E realmente existe uma outra videira mesmo, que daqui a pouco nós vamos chegar lá na quinta marcha, que é ontem. Tá certo? E nós vamos falar dessa videira. Mas eu ainda quero extrair alguns pontinhos com os irmãos, porque alguns irmãos que estão aqui não estavam ontem. E quando o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira, irmãos, aqui eu já disse que Israel simbolizava a videira e ela não frutificou, e aqui o Senhor estava dizendo para eles: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu fui pesquisar sobre a questão da videira, que eu já havia visto uma videira, igual eu e o Renato, nós até fizemos uma viagem, vimos lá uma videira, uma coisa mais linda que tem, mas muitas das vezes a gente não entende a concepção dela, como ela é criada, como é a sua formação, como é cuidada. Tem isso também, o cuidado dela. E aí ontem nós até mencionamos que a videira, ela só tem um tronco. Só um tronco, ela não tem vários troncos. Quando a gente pega uma árvore, por exemplo, ela tem vários troncos. A videira, ela só tem um tronco central, e desse tronco saem os ramos. E esses ramos somos nós. O tronco, ele é o próprio Cristo. Representa o próprio Cristo. E aí nós temos uma outra questão: se um ramo ele não dá fruto, o Senhor ele corta e lança fora. Mas se esse ramo ele der fruto, ele vai limpar, para que ele ainda produza frutos maiores, para que ele dê mais frutos ainda. Só que nós temos vários elementos até nessa questão. Ontem eu até citei para os irmãos, e às vezes a gente até acaba por cair nesse engano, e às vezes eu vou até falar da liderança, às vezes eu vejo a liderança tomando certas atitudes que eu não concordo, e aí eu começo a criticar como se ela não tivesse dentro do corpo, como se não fosse um direcionamento do Senhor. E esse versículo, ele traz à nossa mente uma realidade muito clara, que se os ramos eles não dão fruto, o Senhor corta.
Então, se alguém que está no nosso meio não pertence ao nosso Senhor, Ele vai cortar e vai lançar fora. Nós não temos que preocupar com isso. O que nós temos é que aprender a lição David. Qual que é a lição David? O que o Senhor quer falar comigo? Porque eu preciso aprender a não ser enganado. Não é depositar a minha mente, o meu coração no Júlio, achando que tudo que o Júlio falar, eu vou estar blindado. Não, eu que tenho que me posicionar e entender a palavra e desfrutar dessa palavra para que eu não seja enganado. Para que a vida do Senhor, ela cresça dentro de mim e eu não viva como um cristão que mostra ter obras, mas o fruto dele está vindo de outra árvore, não da videira. Tá certo, irmãos? Então aqui nós vemos de forma clara que todo aquele que não pertence à videira verdadeira, ele vai cortar, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Só que existe um processo, os parasitas vão ser cortados também. Só que existe um processo. Os irmãos lembram do joio e do trigo? O Senhor plantou o trigo. E aí ele foi descansar. E aí depois no outro dia chegaram os seus servos e falaram assim: Senhor, mas o joio está lá no meio, o Senhor plantou o joio. Ele falou assim: não, foi o adversário. Enquanto eu saí, o adversário ele veio e plantou o joio. Então vamos arrancar. Ele falou assim: não, calma, não arranca ainda. Porque se arrancar, o joio, o trigo também vai ser arrancado. Mas espera que no dia da colheita vai ser arrancado os dois juntos. Aí o trigo vai ser colocado separadamente do joio, e do joio, e o joio vai ser o quê? Queimado, vai ser lançado no fogo e vai ser queimado. Só que o que cabe ao trigo? Desfrutar da vida que está sendo colocada para ele, e não preocupar com as ações do joio. Isso é o nosso proceder com a vida do Senhor, irmãos. Nós não temos que ficar preocupados em desfrutar da árvore do conhecimento do bem e do mal e querer gerar divisão entre irmãos, gerar contenda entre os irmãos, gerar uma morte espiritual, uma independência de Deus, mas nós estarmos alimentando da árvore da vida, alimentando-nos da videira. E isso que nós temos que preocupar. Só que mesmo eu alimentando da videira, eu acredito que onde que todos nós aqui estamos inseridos nessa videira, e ela está produzindo a vide para nós, o Senhor ele vai nos podar, irmãos. Ele vai limpar. E é aí que entra o problema. Por quê? Às vezes eu estou servindo num serviço, e eu estou achando que eu estou no terceiro céu, estou servindo muito bem, aí vem um irmão e te dá uma limpadinha, Ruth. Aí você fica chateado. Só estou usando o Ruth como exemplo, que tá, irmãos? Aí fica chateado, se entristece e fala assim: não, eu estou dando o meu melhor, e esse irmão vem me menosprezar, esse irmão vem me querer barrar as minhas intenções. Mas é o Senhor, irmãos, te dando uma limpada para que você dê mais frutos ainda. Porque se você está dando fruto, o Senhor vai te limpar. Só que ninguém quer sofrer a dor de vincar e o Senhor cortar as folhinhas ali que está ruim, porque isso machuca. Só que nós temos que ter uma sensibilidade espiritual para entendermos se a poda, se a limpa, ela está vindo do Senhor. Porque é claro, existem muitos falários que eles são do homens. Às vezes, irmão, ele precipita, ele passa à frente daquilo que não foi confiado a ele. E aí ele faz o que não deveria fazer. Existe sim. Mas o Senhor tem nos guardado quanto a isso. E se existe alguma limpa no nosso meio, nós não precisamos nos preocupar. Ah, irmãos, nós estamos perdendo irmãos. Ah, tem irmãos que estão... Irmãos, nós não temos que preocupar com isso. A nossa preocupação tem que ser apenas nos alimentar da videira e produzir os frutos. É isso que nós temos que preocupar. Eu tenho que preocupar em produzir os frutos. Não em se irmão X está fazendo A ou se está fazendo B. Mas eu tenho que preocupar se estou produzindo fruto. O versículo 3, eu quero pegar aqui em diante, 4 aqui que nós paramos ontem. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, aqui existe uma condição, no versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Esse preço aqui, poucos querem pagar. Poucos. Que é o caminho da porta estreita. Porque Satanás, ele quer arrebatar os irmãos da igreja. Ele quer tirar os irmãos da igreja. Ele quer tirar os irmãos da reunião. Ele quer colocar uma vida prazerosa para você desfrutar e se esquecer do Senhor. Esquecer de produzir os frutos. Esquecer de ter um compromisso com o Senhor. Esquecer de dedicar uma vida para o Senhor. Ontem nós até estávamos compartilhando no grupo ali, a irmã Maria levantou esse ponto. A pessoa diz assim, eu vou servir o Senhor até X idade, depois disso eu vou me aposentar. Aí você se aposenta do Senhor. E aí você passa a não mais servir o Senhor, você é aposentado agora. Irmãos, isso é uma vida de fracasso. Tá certo? Quando nós entendemos que a vida ela vem da videira, nós nunca mais queremos estar longe da videira. Nós queremos a todo tempo, até o final da nossa vida, servir ao nosso Senhor. Ele não retorna. No Senhor não tem aposentadoria, né, irmã Maria? Só vida eterna. Quando nós pegamos todos os irmãos que estiveram escritos nesse livro, eles serviram o Senhor até o último suspiro da vida. Vamos pegar o exemplo do nosso amado irmão Dong. Serviu o Senhor até o último momento da sua vida. O irmão com 90 e tantos anos, ele estava lá, cooperando, servindo o Senhor, frutificando. 96, né, ô Neiva? Estava lá. Irmão Li também. Isso, irmão, isso é um encorajamento para nós. Porque permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Porque, na grande maioria, as pessoas estão hoje sendo enganadas pelo mal. Estão desviando os seus caminhos para satisfazer sua vida. Eu até compartilhei com os irmãos ontem. Tem algo que corta o coração da gente. Toda terça e quinta eu vou no clube praticar exercício. E aí lá tem eu não estou condenando, tá, irmãos? Só estou trazendo como exemplo para nós. Tem um pastor que ele aposentou. E ele fica lá jogando sinuca, tomando chopp e pegando sauna. Aposentou, irmã Ana. Jubilar, né? Jubilou. Ele jubilou. Aposentou, irmãos. Aí agora ele fica lá tomando chopp, jogando sinuca e pegando sauna. Irmãos, vamos trazer para a realidade. Então quer dizer então que você nunca serviu o Senhor, você só exerceu um cargo e uma função. Você foi um funcionário de alguém, menos do Senhor. Um mercenário, né, Eugênio? Você falou a palavra certa. João 10. Um mercenário. Não é. Mas quando nós entramos nessa palavra aqui, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso aqui tem um preço aqui, irmãos. A salvação, ela já foi dada a nós gratuitamente. O Senhor pagou todo o preço que tinha que ser pago, Ele pagou naquela cruz. Todos os seus pecados, Rude. Ele pagou na cruz sem que você quisesse, Ele pagou. E te deu acesso à vida eterna. Mas você quer permanecer? Eu quero permanecer, nós queremos permanecer, queremos desfrutar da bodas junto com o nosso rei? Precisamos permanecer então.
E aí ele vai permanecer em nós. Mas é permanecer, irmãos, alimentando da árvore da vida, não da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela só traz a morte espiritual. Ela só vai trazer o dano. E muitos são que se encontram por este caminho. Ele acha que está fazendo para Deus, mas o fruto dele não é da vide. É um fruto de outra árvore, que nós vamos chegar nessa árvore aqui também. E ele acha que ele está fazendo para Deus. Eu estou fazendo muita obra para Deus. Aí eu até citei ontem um versículo de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Os irmãos lembram? Não lembram? Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 3. E nós vamos voltar lá no João. Fica com o dedinho no João que nós vamos voltar nele. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ou seja, olha bem, irmãos, a responsabilidade é de cada um, ela é individual. Eu não posso colocar minha responsabilidade no Júlio e falar assim, não, foi o Júlio que resolveu, foi o Neiva. Neiva, você tem tantos anos de vida da igreja, Neiva, minha responsabilidade está sobre o seu ombro, Neiva. Não, a responsabilidade é minha. Então ele fala, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele foi claro aos coríntios. Veja cada um como edifica. Você está dando fruto? De onde que está vindo o seu fruto? Veja como você está edificando. Porque o fogo vai provar a sua obra. Naquele dia ele vai provar. Se a sua obra permanecer, você vai receber um galardão. Mas se a sua obra queimar, você vai receber um dano, vai receber um prejuízo. Tá certo, irmãos? Aí nós temos até um exemplo que a gente sempre usa, que a madeira, feno e palha, ela dá muito volume, né? Tem muitas pessoas que têm obras que dão muito volume. Mas quando o fogo pega, ela logo se acaba. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas permanecem. Então, irmãos, voltando aqui no João, quando o Senhor fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ontem eu até falei aqui, é claro, irmãos, é impossível nós estarmos na videira e não produzirmos fruto. Se eu estou na videira, eu vou produzir fruto. Não tem como. Dos dois, um. Ou eu vou ser cortado, ou eu produzo fruto. Não existe um plano C, que eu fico em cima do muro e fico assim, eu vou ficar contando com a sorte do agricultor não me ver. Eu estou lá, como o Júlio até citou, eu estou lá no cantinho assim, aí tem uns outros ramos que eles estão me encobrindo, eu estou lá no cantinho lá querendo me dizer. Não, irmãos, nós só temos duas alternativas: produzir fruto, porque ninguém aqui quer ser cortado. Mas, então nós temos que produzir fruto. E se nós estamos na videira, nós vamos produzir os frutos. Mas o agricultor ele vai fazer uma limpa em nós. E nós temos que estar preparados também. Quando ele vier nos admoestar, Hebreus capítulo 12, vamos lá. Nós não podemos nos entristecer. Em Hebreus capítulo 12,
Versículo 5. Versículo 5. Ora, 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho que o pai não corrige? Você criou os filhos lá, irmã, tudo sem correção? Foi, irmã Maria? Não corrigiu nenhum. Ei, Neiva? Teve nenhuma? É claro que teve. Tem que corrigir, não tem? Criou todos lá, Júlio? Zero correção? Se nós, carnais, corrigimos os nossos filhos, nosso pai não vai nos corrigir, irmãos? É claro que vai. Desde que seja filho. Você falou a palavra que eu lá ia falar, irmã. Amém. É isso. Se eu não sou corrigido, logo eu não sou filho. É o versículo 8, né, Neiva? Versículo 8. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não conhece o Pai. Você não conhece a voz dele. Você nunca ouviu ele falar com você. Irmãos, é duro ouvir isso aqui. Por isso que o Senhor, quando o Senhor até disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos falam assim: Senhor, duro é ouvir esse discurso. Irmãos, vamos entender uma coisa. A vida com o Senhor, ela se discerne de forma espiritual. A vida com o Senhor, ela é espiritual. Nós até compartilhamos aqui, cantamos o hino 396, né? Quão feliz estou no jardim de Deus. A igreja é representada nesse jardim. Isso é espiritual, irmãos. Não é que eu vou entrar naquela porta lá, eu vou começar a ver as plantas florescendo e falar assim: estou no jardim. Isso é espiritual. A vida com Deus, ela é espiritual. Se nós, pela nossa mente carnal, pelas nossas tradições na qual nós fomos criados, por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer: sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Se eu não conseguir renovar a minha mente, eu não vou conseguir experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não vou conseguir entender a Deus. E aí, quando Ele vier me repreender, eu vou achar que é o irmão que está me repreendendo. E aí eu fico com raiva do irmão. Eu viro a cara para o irmão. Falo assim: esse irmão, ele está achando quem que ele é para falar assim comigo. Tem idade para ser X dele. Tem idade para ser pai dele. Tem idade para ser avô dele. Quem que esse irmão está pensando que ele é? Não, irmãos. O Senhor, Ele vai falar conosco a todo tempo. Agora, cabe a nós querer ouvir ou não. Nosso coração, nossos olhos estão para a árvore da vida, querendo desfrutar da árvore da vida, alimentar da videira verdadeira, ou nossos olhos, nosso coração está em busca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Viver uma vida de independência. Não, eu quero ser independente. Não quero que ninguém manda em mim. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que ele se considerava escravo de Cristo. Ele se considerava escravo de Cristo. E eu quero falar assim: não, eu não quero que ninguém me manda. Irmãos, deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. Nós não temos mais liberdade, irmãos. Uma liberdade carnal, que eu digo. Porque nós temos uma responsabilidade. Mas nós somos livres em Cristo.
Nós temos uma liberdade que é Cristo, mas nós temos uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Por isso que ele fala, permanecei em mim. Então, irmãos, para nós permanecermos em Cristo, nós temos que tomar a nossa cruz dia a dia. Você tem que negar o seu velho homem dia a dia. Então você não pode fazer mais o que você quer. Você não pode fazer mais o que você quer. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer, existe uma luta entre a minha alma e o espírito. Porque o bem que eu quero fazer, a carne e o espírito. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, esse eu acabo cometendo. Por quê? Nós vamos sempre, irmãos, querer inclinar mesmo para as coisas dessa terra. É como eu citei ontem, eu quero um sítiozinho, entendeu? Quero uma rede, quero um descanso, eu quero me aposentar das coisas de Deus, porque eu estou muito sobrecarregado. Irmãos, nós temos que nos sentir privilegiados de estarmos aqui, do Senhor ter contado conosco no seu plano, de lá no plano eterno dele, ele ter colocado assim, Edson, você estava lá em Birité servindo, frutificando, dando frutos. Irmã Ana, você estava lá, irmã Ana, perseverante, com 80 e quanto, irmã? 30 anos, tá? 85 anos, sorridente, feliz, forte, pegando Uber sozinho e indo para a reunião, não falando assim, não, hoje está chovendo, eu estou com 80 anos, nossa, minha coluna está ruim já, está chovendo ainda, toda vez que muda o tempo, minha coluna dói. Os irmãos não querem me buscar, né, Del? Ninguém quer, não. A irmã vem de Uber. Irmãos, isso é permanecer em Cristo. Isso é permanecer em Cristo. Todos nós temos dificuldades. Se você olhar para dentro do meu coração, irmãos, se eu colocar o tanto de dificuldade que eu tenho, você não imagina o tanto. Se eu colocar os meus problemas em você, meus pés essa semana até descascou de tanto estresse. É verdade. Quando você estressa muito, aí o pé descasca, sabia disso? Os meus pés descascam. Aí a Renata até perguntou assim para mim, que ela nunca tinha visto, nossa, seu pé está descascando, o que é isso? Eu falei, isso é estresse demais. Mas você olha assim, você fala assim, nossa, a vida desse irmão está maravilhosa. Irmãos, pois é. Pois é. Ô irmã Valéria, é engraçado você compartilhar isso aí, que eu compartilhei com os irmãos. Aí, né? Aqui, pois é. Só que isso, irmãos, esse brilho que em nós brilha, isso é Cristo. Sabe por quê? Porque ontem eu compartilhei com os irmãos, quando eu comecei a reunir aqui, quem vai lembrar disso é o Júlio, o Santos. Eu vinha na reunião de sexta-feira, eu vinha com um sapato que a sola dele era amarrada com o cadarço. Entendeu, Neiva? O sapato que eu tinha, o único calçado que eu tinha, a sola dele, eu não me esqueço disso, eu estava vindo felizão para a reunião de labor. Na hora que chegou ali naquela subida ali, depois que passou o posto, na hora que eu dei um passo, a sola ficou e o sapato assim, ó. Aí eu tive que amarrar com cadarço. O que eu poderia? Não, vou voltar para trás, né, Ney? Vou ser envergonhado. Não, irmãos. Nós estamos aqui, o Senhor é rico para todos que invocam. Aqui eu conheci a minha família. Olha, você vê que os irmãos preciosos, que família maravilhosa que eu tenho. Vocês são minha família. Conheci minha esposa aqui, entendeu? E o Senhor começou a transformar a nossa vida. Certo? É assim, irmãos. E ontem eu disse, eu quero permanecer até o fim junto dos irmãos. Junto de cada irmão. Igual eu falo, a alegria maior que eu tenho é quando eu vejo a irmã Ana aqui, que eu vou junto com ela embora. A Carla, a gente passa lá, mora lá, né, Carla? Irmão, é a melhor coisa que tem. É se andar junto e cooperar com os irmãos.
Isso é a melhor coisa que tem. É nós doarmos as nossas vidas uns para os outros. E aí ele continua aqui, né? Voltando aqui para o versículo. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Irmãos, nós temos que ter essa fé. E permanecendo. Agora não adianta. Eu falo assim: Senhor, me dá um carro. Eu já contei esse testemunho que eu vou contar de novo. Eu não tinha carro. E aí um dia um irmão chegou para mim e falou assim: irmão, você é filho do rei, você tem que ter um carro, que o filho do rei tem carro. Eu falei assim: irmão, se você quiser me dar o seu, eu aceito aí. Né? Eu não tinha condição na época, irmãos. Eu falei assim: mas irmão, eu estou esperando o Senhor na hora certa, o Senhor vai me dar. Amém? Eu creio. Não, mas você é filho do rei tem que... Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo bem, irmão, preocupa não. Aí, irmãos, qual o resultado disso? Esse irmão, ele nem conosco mais está. Tá certo? Ele nem conosco mais está. Porque não adianta você querer desfrutar das coisas de Deus, sendo que a sua visão ela é carnal. Você fala assim: Senhor, eu quero um carro. Mas se o seu carro ele não é para o serviço da igreja, ele vai te tirar da reunião. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer sítio para não sei aonde para você ir, passeio não sei aonde para você ir. É aquilo outro. Daí a pouco você está sem reunir. Aí eu lembrei dos irmãos aqui ontem, um salmo que o Davi falou assim: Senhor, não me deixa faltar, para que eu não passe necessidade. Mas também, Senhor, não me dê muito para que eu me esqueça do Senhor e vire as costas para o Senhor. Me dê o suficiente para que eu viva em paz com o Senhor. Irmãos, eu confesso para os irmãos, aí eu vou abrir algo pessoal, muito pessoal. Às vezes eu tenho muita vontade de ganhar dinheiro. Igual a irmã Valéria, né, Valéria? Você é muito rico. Mas o Senhor, Ele fala algo no meu coração. Entende? E quando eu lembro desse versículo, eu entendo que o Senhor quer falar comigo. E eu falo assim: amém, Senhor. O que eu quero é permanecer com o Senhor. Porque isso nos tira do caminho do Senhor. Tá certo, irmãos? Não estou dizendo que não é bom você ter as coisas. É claro que é bom. Mas é para o serviço do Senhor ou é só para o seu desfrute? É para você se aposentar? É para isso? Se aposentar e viver os seus dias na terra? Aumentar o seu celeiro? Aí completa com o 8 aqui, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, 15:8, irmã Ana, vamos ler de novo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A glória, irmãos, ela tem que ser para Deus, não tem que ser para nós. Eu não tenho que querer glória para mim, mas os meus frutos eles têm que ser para glorificar a Deus. A melhor coisa que tem é quando nós vemos um irmão que ele rompeu uma barreira e ele fala assim: foi o Senhor. Isso é a melhor coisa que tem. Isso dá alegria. Irmãos, eu vou falar com os irmãos. Tem duas coisas que eu me emociono e choro quando acontece com os irmãos. Que até a Renata ela fala comigo: isso aí você não aguenta, né? O primeiro, quando eu vejo um irmão batizando, eu choro, eu caio em lágrimas, porque eu me lembro, irmão, da onde que eu saí o dia que eu batizei, e eu vejo aquilo ali, eu falo assim: louvado seja o nome do Senhor. Isso é, irmãos, isso é maravilhoso. Eu choro de alegria. Eu fico assim, é uma gratidão no coração, irmãos, quando eu vejo isso. E uma segunda coisa, quando eu vejo dois irmãos se casando.
que eu lembro da minha história também. Isso aí eu falo assim, Senhor, isso é maravilhoso. Porque é uma família que vai representar Deus na terra. E vai alcançar mais irmãos. Vai ser testemunha nessa terra. Vai levar adiante essa mensagem. Vai levar adiante essa palavra do Senhor. Vai gerar frutos, irmãos. Porque nós estávamos falando do fruto, aí agora nós vamos entrar numa outra árvore. Que ela pode dar um fruto também. Que é Apocalipse. Agora nós vamos engatar a quinta, Edson. Quinta marcha agora, Edson. Chegamos lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Apocalipse 14, o versículo 8, fala assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Irmãos, aqui está falando de uma ceifa de frutos também, não é isso? Só que esses frutos aqui, eles foram condenados. Esses frutos foram pisados e foram lançados na condenação. De onde vêm esses frutos? É o que fala aqui, ó, o versículo 8 aqui, ó. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, irmãos, representa um sistema mundial de rebelião contra Deus, a junção de religião falsa, política corrupta e riqueza enganosa, símbolo máximo da oposição à verdade. Isso aqui, irmãos, essa Babilônia, ela quer arrastar todos os cristãos para lá. Ela quer trazer toda sorte de engano. Ela quer trazer sua aposentadoria. Ela quer trazer o seu prazer na terra,
aquilo que você mais pede, que você acha que você vai ter conforto, paz e segurança nessa terra, ela quer te arrastar para lá, para que você dê fruto dela. E aí, muitos acham que estão dando frutos. Eu estou produzindo uvas, as minhas uvas estão lindas, estão ficando maduras, mas esse amadurecimento não é um de Cristo. Esse amadurecimento é um amadurecimento da Babilônia. Por isso nós temos que entender e guardar o nosso coração dessas coisas. Muitos não estão acreditando nos fins dos tempos. Muitos estão desapercebidos com os sinais. Estão achando que não está chegando o dia da colheita. Esse dia está chegando. E ele está chegando muito rápido. Esse mês, eles colocaram um outdoor em Israel, representando a Santa Ceia, onde o presidente Donald Trump, ele estava no meio do outdoor, e haviam mais 12 representantes, líderes da Palestina, da Arábia Saudita, Israel, e o título era Aliança Abraâmica. O que quer dizer isso? O acordo de paz entre esse povo. E o Senhor nos alertou, quando disserem paz e segurança, virá o quê? Repentino o quê? Destruição. Por isso, irmãos, essa mensagem, ela é um encorajamento para nós nos despertarmos e entendermos que nós precisamos continuar produzindo frutos da videira verdadeira e não sermos arrebatados para a Babilônia e deixar que nós venhamos produzir frutos para eles, porque esse fruto ele vai ser pisado. Esse fruto ele vai receber uma condenação. Ele vai ser reprovado por Deus. Quando o Senhor disse, eu sou a videira verdadeira, é porque existe sim a falsa. Existe uma videira que ela aparentemente parece ser muito melhor. Você olha assim e fala assim, nossa, essa daí, os frutos dela são lindos. Não é assim? Se você vai num sacolão, por exemplo, você quer comprar os melhores frutos. Não é isso? Ou se você vai numa floricultura, por exemplo, comprar um pé de jabuticaba para você plantar lá no quintalzinho da sua casa. Você chega lá, tem vários pés de jabuticaba e eles já estão com os frutinhos. Você vai levar que está com os frutos ruins ou que está com os frutos grandes? Fruto ruim que eu digo assim, fruto menorzinho. Você vai levar que está com os frutos grandes, carregada, né? Você vai falar assim, nossa, essa daqui vai encher. Mas talvez, irmãos, aquilo é um engano. É porque a outra, ela ainda não se mostrou. Você não provou do sabor da outra ainda. Entende? Então, irmãos, Então aqui, irmãos, isso é claro para nós. E o Senhor nos deixa claro, essa mensagem não é para dizer assim, olha, irmão, você está na videira falsa. Olha, irmão, você, X, você está... Não. Isso aqui é para que nós estejamos com os nossos ouvidos bem abertos, os nossos olhos bem arregalados e entendendo qual o caminho que nós estamos trilhando. Porque o mal, ele quer nos tirar. Ele quer nos arrebatar do Éden, que representa a igreja, para nos colocar aonde? Na Babilônia. Muitos irmãos, muitos, não são poucos, têm saído para desfrutar a sua vida terrena, para viver a sua paz e o seu descanso, e não estão entendendo que eles estão perdendo a vida com Deus. Se eu não dedico a minha vida ao Senhor, eu vou dedicar ela em outro lugar. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Eu quero ter uma vida muito confortável nessa terra, só para mim?
Eu quero produzir frutos para quem? Quero dar frutos lá na Babilônia? Ou eu quero realmente estar na videira e permanecer nela, deixar que o meu pai, que é o agricultor, ele vem dar as limpadinhas que eu preciso, que eu, Diogo, eu preciso sim de muita limpa ainda, mas vou continuar dando fruto, vou continuar perseverando, servindo, e naquele dia eu vou entrar com ele para o banquete. Ou realmente eu quero viver essa vida só de desfrute, lá na Babilônia, produzindo fruto para eles, tendo uma vida independente de Deus, uma morte espiritual, e achando assim, não, eu estou vivendo o meu máximo, estou com minha vida toda tranquila. Irmãos, nós estamos chegando no fim, é só ver os sinais, tudo que está acontecendo. Brasil, todo mundo falava que nunca ia dar terremoto, deu terremoto aqui ó, em Betim, e ninguém falava que era impossível dar terremoto no Brasil, por causa das placas tectônicas. Deu tsunami, deu um negócio lá no Paraná lá. Então os sinais estão acontecendo, irmãos. Nós vamos ser os que permanecem em Cristo e Ele vai permanecer em nós, ou seremos aqueles que vamos colocar o nosso pé na Babilônia? Vamos viver as coisas da terra, vamos procurar o nosso descanso, vamos procurar a nossa fortuna na terra e vamos esquecer de produzir os frutos para o Senhor. Não, irmãos. Vamos ser fiéis. Vamos ser servo fiel, servo prudente, que permanece até o fim. E naquele dia o Senhor vai reconhecer o nome de cada um de nós. Porque nós não vivemos uma vida imprudente. Nós não vivemos uma vida de aparências. Eu não vivo vida de aparência, irmãos. Os irmãos que estão mais perto de mim sabem, eu sou muito sincero. Eu não fico enganando para ninguém quem eu sou. Eu não fico vivendo uma vida de fantasia. Eu acho que eu sou crente. Não, irmão. Nós temos que nos posicionar. Porque o preço que o Senhor pagou por nós foi alto. E todas as vezes que eu recordo desse preço, eu preciso humilhar a minha alma diante do Senhor e colocar ela sobre sujeição ao nosso Deus. Porque senão, ela vai por outros caminhos. Aí ela vai encontrar um carro que vai dar um passeio para ela, um bom passeio. Vai encontrar uma passagem que vai levar para não sei aonde, que eu gosto de viajar. Entendeu? Vai encontrar uns bons restaurantes para ir comer uma comidinha no sábado à noite. E assim vai. Entende, irmãos? Aí daí a pouco encontra, o rapaz ali fez uma promoção, vendeu um sítiozinho ali, está um preço bom, vou comprar ele. Aí eu compro o sítio, acabou, é a vida. Por isso, irmãos, vamos voltar aqui no João 15, nós vamos encerrar aqui, amém? João 15, versículo 16. 15 e 16, amém? João 15, versículo 15 e 16. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos esperar todo mundo encontrou? Amém? Já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho Chamado amigo. porque vos tenho dado a conhecer. Não fostes, pelo contrário, eu vos designeis que vai, vosso fruto permaneça, a fim, em meu nome, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então essa é a vontade do Senhor, é a conclusão. Irmã, vai que seu fruto permaneça. Essa é a vontade do Senhor para nós. Não é que nós venhamos produzir um fruto que ele vai ser pisado, irmãos. Ele vai ser julgado, vai ser condenado. Não. Nós estamos aqui, irmãos, doando a nossa vida para o Senhor. Vamos permanecer até o fim. Vamos amar e anelar produzir esse fruto que o Senhor quer que nós produzimos. Mas esse fruto é Ele mesmo que produz. Por isso que Ele disse: não foste vós que me escolhestes, foi eu que escolhi vocês. Não foi eu que escolhi estar aqui, foi o Senhor que me escolheu, irmão.
Amém. Eu até compartilhei na sexta-feira aqui com os irmãos, que quando eu creio no Senhor, eu sempre orava assim: Senhor, eu sei que nessa terra tem um povo que Ele te ama de verdade, que segue a sua palavra sem fermento, sem problema nenhum, que não visa dinheiro, mas que visa realmente o Senhor. Me coloca com esses. Demorou bastante tempo, mas um dia eu cheguei aqui, e juntos aqui estamos e vamos até o fim. Amém?